Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração, vamos orar por revelação da palavra. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos como obreiros da seara do Senhor. Colocamos, ó Deus, cada life group diante do Senhor, cada célula, cada pequeno grupo espalhado por essa cidade. Declaramos a bênção do Senhor sobre esses pequenos grupos, ó Deus, e cremos que vamos viver um tempo de frutificação e multiplicação, que 2025 será um ano de crescimento, um ano de fluir naquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Nós estamos então nessa série, aqui no Tadel, revendo princípios do TLC, que é o treinamento de líderes de célula. Se você ainda não fez o curso, nós temos esse módulo online, Se você está aí na fila para multiplicar, já é um auxiliar de life e precisa dessa capacitação aí mais rápido para poder multiplicar, pode nos procurar que a gente libera para você esse módulo. Mas nós estamos aqui no Tadel, nas próximas semanas, reforçando esses princípios, que já são tão conhecidos no nosso meio, mas ao mesmo tempo, às vezes nós visitamos as células, visitamos os live, e a gente percebe que, parece que com o tempo, a gente vai criando um jeitão diferente de fazer as coisas, Então, é muito importante a gente rever esses princípios. E você, líder de célula, que ainda não tem aquela apostila, o livro do TLC, eu sugiro você comprar, eu sugiro você ter em casa como o seu livro de cabeceira, para sempre estar revisitando, sempre estar buscando ali alguns princípios que vai de fato fazer diferença no seu life. Então, próximo aí, Patrick, nós vamos dar continuidade no último conteúdo que o Eduardo ministrou semana passada, que fala sobre os códigos genéticos da célula, e ele finalizou a parte das características do líder, e agora nós vamos para um bom local, aspectos físicos, preferencialmente uma casa. Isso não significa que a célula não pode existir em um escritório de empresa, num parque, até mesmo aqui no prédio da igreja. Não sei se hoje temos células reunindo periodicamente, temos células reunindo, mas a característica da casa, por que nós reforçamos essa coisa de levar o life para casa? Porque a casa traz esse ambiente de família, de acolhimento, A casa é um ambiente favorável para que essas alianças de relacionamento se solidifiquem, Às vezes a gente percebe que reuniões em escritório, na faculdade, são ambientes mais informal e, de fato, existe ali uma certa dificuldade dessa aliança, desse ambiente aconchegante que é a família, e a casa traz essa referência. Distribuição das cadeiras em círculo. Por que de distribuir as cadeiras em círculo? Até no curso que eu gravei, eu citei lá que hoje é muito comum a gente ir em congressos, em conferências, em grandes eventos, e chega lá, tem um momento de round table, que é mesa redonda. O que é a mesa redonda? Senta todo mundo lá na forma circular, onde as pessoas estão ali para criar um ambiente de debate, onde todos possam participar, possam olhar um no rosto do outro, Esse ambiente que nós temos aqui no prédio, onde tem um pregador na frente e os outros estão olhando, traz um ambiente de passividade. Então, você que está aí me assistindo, está passivo. Mas lá na célula, nós colocamos as cadeiras de forma circular para que todos possam se sentir parte da reunião.
vai facilitar o compartilhamento da palavra, vai facilitar com aquele irmão que é mais tímido, né? Ele já se sente parte ali, ele vai ter mais facilidade para estar envolvido, né? Por isso, muito importante essa distribuição das cadeiras de forma circular. Ambiente limpo, desligar a televisão, celular, jogos ou qualquer outro objeto que faça barulho. Se tiver um cachorro latindo lá, está lá perturbando a reunião, você tem que pensar o que você vai fazer. Solta esse cachorro na rua na hora da célula, faz alguma coisa, né? A gente já foi em algumas reuniões que no momento ali da oração, todo mundo concentrado, e de repente tem um cachorro lá. Então, é muito importante a gente se preocupar com o ambiente. Quando a gente vai procurar um novo anfitrião, eu gosto de visitar e tudo, e eu fico de olho em tudo isso. Às vezes eu não falo para o líder da célula, mas a gente chega, a gente percebe, dá uma olhada na garagem, para ver se vai caber todo mundo, se chover, se vai molhar alguém, se vai molhar as cadeiras, se não vai, porque às vezes é um ambiente legal e tudo, tem ali uma garagem legal, né, tem um espaço coberto, mas você percebe que se der uma chuva, tem que correr todo mundo para dentro da casa. Então, tudo isso é muito importante a gente observar, porque, de fato, vai interferir na qualidade da célula, na qualidade da reunião, na rotina, né? Eu não coloquei aqui, mas iluminação do ambiente é preciosíssimo. Às vezes, você trocar o tamanho de uma lâmpada faz toda a diferença no ambiente da célula, né? O Anderson sabe disso, que teve uma célula que ele era líder, não é essa agora não, agora ele está no Paraíso, lá na casa da Débora, mas outra célula que ele participou, ele comprou um rabicho lá, um cabo, botou um bocal na ponta, levou uma tomada para poder estender uma iluminação melhor para o ambiente. Então, você chegou, percebeu ali um ambiente de penumbra, né? Um ambiente escuro, um ambiente apático, né? Um ambiente... A iluminação, ela traz até essa coisa meio que deprimida. Você já percebeu que no dia que amanhece chovendo, muito escuro, a gente tem dificuldade de sair da cama? Parece que a gente fica meio abatido, você fala assim, mas hoje está tão bom para ficar aqui, debaixo das cobertas. Mas não é só a característica do tocantinense de querer ficar debaixo das cobertas, não. Mas isso, psicologicamente falando, o nosso cérebro, ele lida com isso como sendo algo meio que até emocional. Quem tem característica de já ser alguém mais abatido, mais deprimido, nesses ambientes ele vai ficar mais down ainda, mais zen. Perigoso ele chegar, sentar e já querer dormir. Então a gente tem que ficar atento com essas características. Próximo aí, Patrick. Uma boa atmosfera. Atmosfera de amor, de fé, de alegria. Quando eu estava revendo esse conteúdo, me veio à mente, eu lembrei de uma célula que o pastor Jackson visitou, uma célula que eu liderava na casa do Joéder, há muitos anos atrás. Eles mudaram para Laguarina, acho que quase que antes da pandemia, né? Já tem uns 5 anos isso. E me marcou muito um elogio que o pastor Jackson fez, e eu gravei isso. Ele falou, né? Ele visitou a célula, gostou demais da reunião, e era muito característico do pastor Jackson. Sempre que ele fazia uma visita, uma supervisão, ele saía e mandava um áudio de feedback, ou positivo ou negativo. E ele mandou um áudio muito positivo, e ele falou, essa célula tem atmosfera de amor, de fé e de alegria. E aí ele citou o pastor Eibe, ele falou, o pastor Eibe diz que essas 3 características são a chave de uma célula viva que está preparada para multiplicar. E como então ter essas 3 atmosferas na célula?
Atmosfera de amor, né? Eu creio que tudo começa com o líder e com o anfitrião. Por mais que não existe esse peso, né, de 200 quilos nas costas do líder, e o life, ele não é feito só do líder e do anfitrião, mas os líderes, eles são esses que vão à frente, que estão pisando na frente e que estão imprimindo o DNA. Então, se você, que é líder, não tem essas características, olhe para a sua vida, olhe para a vida do cônjuge, né? E tente aí desenvolver isso. Como então ter essa atmosfera de amor? São coisas às vezes simples que passa desapercebido, né? Às vezes você elogiar ali o dia do aniversariante no grupo da célula, né? Talvez até uma surpresinha para esse aniversariante, levar um bolo, cantar um parabéns na célula. A pessoa se sente querida, se sente amada, ela se sente vista no grupo, né? Então, coisas às vezes simples que você está ali no dia a dia e a pessoa fala assim, olha, eu queria que orasse pelo meu filho está doente. E aí você traz a pessoa até a frente, ora por ela, e aí nunca mais você pergunta daquela circunstância que você orou. Então você, literalmente, o que você está dizendo com esse gesto? Você está dizendo com esse gesto que você não se importa tanto assim com o problema dela. Quando nós nos envolvemos com os problemas das pessoas e damos nome, né? Olha, e aí, como é que está o seu filho, que nós oramos por ele naquele dia, né? Pastor Eibe, no último vídeo que a gente assistiu aqui de terça live, ele deu dicas fantásticas de um pastoreio prático. E essa atmosfera de amor, ela passa por esse pastoreio prático dentro da célula. Que é claro que vai começar com o líder, mas isso precisa virar uma cultura dentro da célula com todos os membros da célula, todos que estão na célula vão exalar isso, né? Porque de fato a célula é a cara do líder. Se o líder não consegue exercer essas características, dificilmente a célula vai conseguir fluir nisso. Atmosfera de fé. Você chega lá na célula, né? E aí percebe um ambiente meio desfavorável. Eu já cheguei em lugares que você chega e percebe que o ambiente está frio, o ambiente está pesado, as pessoas estão cabisbaixas, as pessoas estão desanimadas, e aí, de repente, qual que é a sua postura, né? Eu, em alguns momentos, falei, olha, vamos fazer uma oração aqui, e aí na oração eu já falo logo, eu amarro todo espírito contrário nessa casa, todo demônio, ladrão de palavra, bata em retirada. Eu estou brincando aqui, mas vocês sabem que eu faço isso. Quem me conhece um pouquinho aí, sabe que eu faço isso. E o cara que está ali, desanimado, meio até cochilando, na primeira rajada de língua estranha que eu solto, ele já... E a fé, ela vai sendo movida. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra da verdade. Você faz uma oração liberando a palavra da verdade, igual a pastora Vanessa orou aqui de manhã, você fica aleluiado, mastigando prego, cuspindo parafuso. Não é verdade? Atmosfera de alegria. Alegria. Olha para quem tem do seu lado e dá um sorriso para ele, mesmo que seja artificial. É artificial mesmo. Perpassa por isso, perpassa por um exercício. Às vezes você não está afim, né? Eu vejo que para o anfitrião é o maior desafio, né? Eu já fui anfitrião também, eu sei. Tem dia que a gente não quer receber pessoas, a gente não quer ver gente. Mas a gente assumiu um compromisso e os irmãos estão chegando, e aí você percebe, né? Aqui não existe isso, não vai existir em nome de Jesus, mas o anfitrião está lá com aquela cara de vaca. Que jeito que é a cara de vaca? Quem já viu uma vaca rindo? Vaca não ri.
é uma cara só o tempo todo, do mesmo jeito. E aí, você fala, meu irmão, tudo bem e tal? Tudo bem por quê? Então nós precisamos exercitar o sorriso, a alegria. Nós gostamos de estar em ambientes assim, ambiente onde as pessoas estão rindo, né? De vez em quando a Etienne solta uma gargalhada, eu nem sei o que é, quando eu escuto ela rir, eu começo a rir também. Por quê? Porque isso é contagiante, isso faz bem para nós, amém? Todo mundo quer estar em ambientes assim, ambientes onde você é amado, ambiente onde a sua fé é ativada, ambientes alegres. Próximo aí, louvor e adoração. Louvor e adoração, glória a Deus. Louvor e adoração preparam um ambiente de unção do Espírito. Segundo Reis, capítulo 3, verso 15, o profeta Eliseu disse assim: ora, pois, trazei-me um músico. E sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor. Aqui fala do momento em que o rei queria ouvir uma palavra do profeta, e o profeta, ao invés de sentar e profetizar, ele fala, traz um músico. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o louvor e a adoração atrai um ambiente de fé, atrai um ambiente de unção. O rei Davi foi acionado enquanto Saul estava possesso de demônios. Ao invés deles chamarem um sacerdote para orar por Saul e expulsar os espíritos maus, o maior profeta na história de Israel viveu nos dias de Saul, que foi o profeta Samuel. Ao invés deles chamarem o profeta Samuel para orar e ungir Saul para expulsar o cão, eles chamaram Davi. Não, eu conheço um cara que sabe tocar harpa. Quando ele tocar essa harpa, o ambiente vai mudar e esses demônios vão fugir. Isso fala do poder do louvor e adoração. Isso fala de que a música pode gerar um ambiente de libertação na célula. Eu já estive orando no monte com um grupo e manifestou lá um demônio. E aí foi um e botava a mão na cabeça e tomava um sopapo do cão, e outro vinha, agarrava por trás, o outro queria passar uma rasteira. Tudo que fizeram com o cara, nada resolvia. De repente, nós começamos a cantar uma música do Matos Nascimento. Fogo santo, santo fogo, fogo consolador, é o que está descendo agora, fogo santo do Senhor. E começamos a cantar. Foi questão de minuto, o bicho desapareceu, a mulher caiu no chão, desmontou lá no chão. Não foi proposital, foi algo espontâneo. Eu acho que o Espírito de Deus nos conduziu naquele momento, mas o fato é que a unção despedaça o jugo, e o louvor tem esse poder de mudar o ambiente, de mudar a atmosfera. Eu queria, falando um pouco sobre louvor, passa o próximo aí, Patrick. Prepare o louvor conforme o tema, foco. Para isso, ore, peça a direção do Espírito. Prepare uma música alegre. Lembre-se da atmosfera de alegria. Patrick, coloca para mim aí as duas músicas, 30 segundos de cada uma, só para a gente ver o exemplo de dois tipos de música aí. A outra.
Aí. Amém. Você viu que não precisou falar nada, vocês já começaram a bater palma? Se tem um visitante que nunca foi numa igreja de crente, aí 2, 3 pessoas começam a bater palma, ele não conhece a letra da música, o que ele vai fazer? Ele vai bater palma, ele vai manifestar, ele vai se envolver. Aí você fala, vocês estão falando aí, é mesmo, amém. Mas por que você bota a outra chorosa lá na célula? Aí eu chego lá, a gente não vai em todas as células, a gente não consegue visitar, né? A gente não consegue estar em todos os grupos. Mas de vez em quando a gente vê lá no WhatsApp a letra da música. Aí você vai subindo para ler a letra da canção. É uma música de um inário, é o Salmo 119 a música. 9 minutos de música. Aí, chega lá na hora, para piorar a situação, o irmão quer fazer bem feito. Aí ele imprime a letra da música, 5 páginas. Entrega na mão do visitante, que nunca ouviu a música na vida. Eu, se fosse um visitante, falo assim, não pode levar esse papel para lá, que eu vou jogar ele fora, já. Não serve para nada aquilo. A pessoa nunca ouviu a música, é 5 páginas. Ele não vai cantar, ele não vai se envolver. E para piorar, ainda é música chorosa. Eu me humilharei, como criança eu serei, aos teus pés eu chorarei. É chorosa mesmo, literalmente. Então, assim, às vezes eu vejo que não é uma falha do líder. O líder, ele escala. Ô irmão, você podia trazer o louvor da próxima célula. O líder, ele sabe disso que nós estamos falando aqui. O problema é o irmãozinho que vai participar e que pegou a função do louvor. Só que o líder não orienta. Chama o irmãozinho no privado ali um dia antes. Fala, meu irmão, qual que é a música que você já escolheu? Eu escolhi a chorosa. Jesus fala muito comigo quando eu estou orando no meu devocional, e a chorosa eu choro tanto, eu quero chorar lá na célula também. Aí você fala para ele, não, meu irmão, na célula não é lugar de chorar. Pode até ser que em algum momento a presença de Deus venha e vai todo mundo chorar, mas como princípio, como padrão, como uma visão, nós vamos estabelecer aqui um ambiente diferente. Um ambiente para o não crente. Pode até ser que no meio da reunião a gente mude um pouco o script, né? Coloca lá um poderoso Deus. Amém, glória a Deus. Não vamos ficar engessados, mas como padrão a gente precisa preocupar com isso. O que às vezes a gente percebe em alguns lives é que é o contrário. Ao invés da regra ser a alegria, a regra é o choro. Mas não, você vê o povo de Deus adorando ao Senhor com alegria até na guerra. Você já tem visto aí alguns vídeos dos israelenses, antes deles entrar agora na fronteira do Líbano, eles cantando, eles tocando trombeta, eles dançando. A regra é a alegria, mesmo no momento de dor, mesmo no momento de choro. E outra coisa que a gente precisa desmistificar é que a adoração é música lenta. Adoração não é música lenta. Adoração é expressão do coração para o coração de Deus. Toda letra de música que é centrada no homem, dá para mim, devolve para mim, eu me humilharei, eu quero de volta, não é adoração e não é louvor. É música centrada no homem. Não que isso seja um pecado, a música também é uma oração. E essa música que eu citei, ela é uma oração. Não há nada de errado nisso. Mas para o ambiente coletivo do Life, nós estamos entronizando o Senhor. E estamos fazendo reunião para o visitante, para a pessoa não crente. Então nós temos que facilitar o máximo para receber
o não crente. Eu preparei um outro slide, mas eu vou parar por aí. Põe o último aí, Patrick. Essa aí fica para a próxima, porque essa daí merece 30 minutos só nela. Amém? Vocês me liberam? Glória a Deus. O pastor Willy fez uma playlist de músicas alegres, de celebração, para os life groups. Nós vamos estar divulgando aí nos grupos, né? A hora que você selecionar alguém, orienta e passa a playlist para ele. Senão ele vai chegar lá com a música da Cassiane. Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Nada de errado, eu gosto, mas eu ouço no meu carro, ouço no meu devocional. Não é para o ambiente do live. Vamos separar aquilo que Deus fala conosco no secreto, daquilo que nós estamos realizando para o Senhor, para o não crente. Quantos estão me entendendo?